Boa noite, irmãos, em especial as nossas irmãs, no seu dia, o Dia da Mulher Presbiteriana. Agradeço pelo convite para também estar trazendo a mensagem nesta oportunidade. Eu tive a honra de, por muitos anos, acho que uns 5 ou 6 mandatos, fui secretário sinodal do Trabalho Feminino, e lá no Presbitério Parque Iguaçu também tive a oportunidade, por muitos anos, de ser o secretário presbiterial do Trabalho Feminino. E eu tenho uma alegria muito grande de poder, nos meus anos de ministério, antes de me aposentar, de estar com as mulheres no trabalho que eu admiro, em particular, como sendo um trabalho muito importante, significativo, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E poderia contar N histórias do trabalho feminino. Ali eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja que teve uma reunião do presbitério, e cheguei nessa reunião do presbitério. A igreja, por muitos anos, estava com um grupo muito pequeno de pessoas. Daí um dos irmãos que estavam lá, um dos pastores, disse: vamos fechar aquela igreja, vamos vender o imóvel que temos lá, que ali não vai para frente, não. Só tem mulheres lá naquele lugar lá, né? E eu disse: não, eu não aceito isso. Eu peço que a congregação que estava sobre a direção do presbitério viesse para a jurisdição da igreja que eu pastoreava, a igreja do Parque Iguaçu. E eu fui pastor por muitos anos daquela igreja, pastoreando as mulheres lá naquela igreja, que com fidelidade mantiveram a igreja, e assim é em toda a igreja presbiteriana do Brasil, em todos os lugares. As mulheres sustentam a nossa igreja. Elas são, como se diz, ponta firme. Podemos contar com elas em todos os momentos. Por isso eu digo assim, eu tenho uma alegria e uma honra muito grande de ter acompanhado o trabalho feminino. Me sinto um pastor privilegiado por ter feito isso por muitos anos, e todo o carinho que elas transmitiram para mim no meu ministério, e o apoio que eu tive no meu ministério em todo o tempo. E eu escolhi como texto para meditação, nesta oportunidade, a história de uma mulher. O texto se encontra no capítulo 26, do versículo de 1 a 13, que diz... Mateus, capítulo 26, desculpe. Mateus, capítulo 26, versículo 6 até o versículo 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós queremos neste momento pedir que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que unja o teu servo, para que, falando da tua palavra, possa também estar falando de ti, ó Deus, aos corações.
Nós pedimos isto em nome do teu Filho Jesus. Amém. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua, e hoje esta profecia de Jesus está se cumprindo, porque eu estou lembrando a história dela aqui, como Jesus disse que nós íamos lembrar. Eu, às vezes, fico assim, impressionado nas Sagradas Escrituras, né, com esse valor eterno dos nossos atos. Né? A gente pensa que os nossos atos eles desaparecem quando a gente morre, né, mas ele tem, às vezes, um valor que permanece para sempre como uma memória. Às vezes, pequenos gestos, as palavras são transformadoras. A gente costuma, assim, quem tem essa familiaridade com o texto bíblico, a gente sabe desses sinais, que são sinais proféticos, né? Sinais que apontam para um futuro, que apontam para um mundo diferente. Então, a gente por exemplo, vê assim, o ministério de João Batista, né, que, imitando Elias, preparou o caminho para o Messias, né, com sua vida austera no deserto. Né, todo o modo de Elias, tudo aquilo que ele fazia, era já preparando, né, para a chegada do reino de Deus. A ideia de que nós devemos nos despojar, a ideia da purificação, a ideia da mudança de vida, tudo isso está presente naquele personagem, na forma como ele vive, na forma como ele age, já nos preparando que para a chegada do reino de Deus haverá necessidade de transformação. Tem aquela história de Jeremias, que Deus manda ele comprar. Eu acho que já até mencionei isso aqui em alguma outra oportunidade, né, aqui. É uma história que eu acho deliciosa no texto do Velho Testamento, maravilhosa do texto do Velho Testamento, que a cidade está cercada pelos babilônios. E como vocês sabem, né, na história bíblica, quando você tem um imóvel que era do clã, você oferece para as pessoas do clã, primeiramente, para comprar aquele imóvel. E daí Deus fala assim para Jeremias: olha, tem um primo teu que vem oferecer um imóvel para você. A cidade está cercada. Os babilônios estão para entrar dentro da cidade. Ele vai oferecer um campo para você lá em Anatote, e você vai comprar esse campo. Aí Jeremias, Deus me mandando comprar esse campo não vale nada. Ele comprou comprar um apartamento em Kiev, alguém vai comprar? Né? O campo não vale nada. Aí Deus, não, você vai comprar esse campo, porque esse campo é para dizer para os outros que daqui a alguns anos ainda as pessoas vão viver nesse campo, eu vou trazer vocês do exílio, vocês vão para o exílio, mas eu vou trazer vocês do exílio, e esse campo vai valer alguma coisa, vai valer muito. Não é agora, é o que está lá na frente. É um sinal profético. A gente vê isso na história de Oséias, né, no casamento dele, no nome dos filhos. A gente vai vendo esses sinais presentes no texto bíblico, mas não é só, às vezes, dentro do mundo bíblico, né, que a gente tem isso. A gente tem muitos sinais proféticos de gente que acredita nas coisas e que age de uma forma fabulosa. Um desses personagens, né, que ficou marcado na história humana, né, o Gandhi. O Gandhi tem uma série de sinais proféticos assim que ele faz na vida dele. E tem um determinado momento da vida do Gandhi que os ingleses que tinham o monopólio do sal, né, na colônia, eles aumentaram o preço do sal. E falaram com o Gandhi: aumentaram o preço do sal, né, o sal está salgado. Daí dizem: como é que a gente fazia? Daí o Gandhi pergunta assim: como é que a gente fazia quando os ingleses não tinham monopólio? Como é que a gente conseguia sal? Ele diz: não, a gente pega a água do mar, deixa secar, e você tem sal. Daí ele começa uma daquelas caminhadas, ele sai de Nova Delhi, na região, vai em direção ao mar, 500 quilômetros caminhando, aquela multidão caminhando atrás dele. Né? Daí, quando ele chega na beira do mar, ele pega a água com a concha na mão, coloca em cima de uma pedra, deixa secar, pega o sal e volta para casa. Quebrou o monopólio do sal que os ingleses tinham. Sabe, tem
gestos da nossa vida que mudam as coisas. E no centro dessa mensagem de hoje está essa mulher que ungiu Jesus com um vaso de perfume. Jesus diz assim, isso que ela fez vai ser contado em todo quanto é lugar. E eu queria pensar com os irmãos que esse ato, que foi visto como um desperdício pelos discípulos, ele carregava um profundo significado profético. E um deles é esse mesmo, é o sinal do desperdício. Dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim, foi justamente na época que eu tinha me jubilado, tinha me aposentado, e nós tínhamos estudado juntos no tempo do curso técnico em mecânica, lá no atual Cefet, né, o UFPR, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, o TFPR, mas eu digo assim, eu estudei no tempo que era escola técnica. Né? Então, eu estudei na escola técnica, e a minha intenção, logo quando fiz o técnico, era fazer o curso de engenharia mecânica e me tornar um engenheiro. Essas, vamos dizer, eram os meus sonhos na época. Deus fez uma transformação tão grande comigo, me mudou tanto, né? Tocou no meu coração. Eu era presidente da Federação de Jovens do Presbitério de Curitiba, na época, e Deus fez uma obra gigantesca comigo, ali naquele ano. Foi uma coisa que me transformou. E eu, terminado aquele ano, eu disse, eu vou para o ministério. E eu fui fazer o seminário. Mudei completamente. Eu saí da área técnica e fui para a área de humanas. Eu sempre gosto de lembrar essa situação dessas mudanças que ocorrem na vida, aquelas guinadas que você dá na vida, assim, e que você acaba fazendo, e que essas guinadas talvez já tenham acontecido com você, transformou a tua vida. E daí ele falou assim para mim, uma pessoa que me conheceu toda a minha carreira ministerial, mas assim, fora da igreja. Ele disse, você poderia ter sido um ótimo engenheiro mecânico, né? Ter feito uma carreira na área técnica. Você não acha que desperdiçou sua vida? Talvez você já tenha ouvido isso. Você acha que não está perdendo tempo indo na igreja? Você acha que não jogou dinheiro fora quando você deu o teu dízimo? Sabe, essas coisas assim. Quantos de nós já não falam das nossas opções, que a gente fez as nossas opções por Cristo, que alguém já não falou que foi um desperdício? Mas é interessante como a narrativa de Mateus, sobre a mulher que unge Jesus, nos desafia a repensar o conceito de desperdício. Um gesto de amor, de devoção, ela derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, provoca críticas. Jesus, no entanto, interpreta esse seu ato como uma preparação para a sua sepultura. Um gesto de amor, genuíno, profundo. E, através desta ação, nós somos lembrados que os gestos de amor e generosidade, especialmente aqueles direcionados a Cristo e a sua obra, nunca são em vão. Ao contrário, né? Todos os gestos de amor são sementes plantadas do reino de Deus. Esses dias atrás, eu fui desafiado por um texto que me chamou muita atenção. Eu quero compartilhar com vocês, que é um negócio que me chamou a atenção. Eu estava lendo assim, de coluna de jornal, e alguém escreveu um texto que eu achei assim, muito simpático, muito bonitinho. Eu costumo caminhar ali no Parque Iguaçu, eu e minha esposa, eventualmente a gente caminha lá. Daí ele colocou, no texto dizia assim, você está entrando no verão. E é costume no verão você comer essas frutas, que são frutas de verão, uma melancia, um melão. Ele diz assim, faz uma coisa, deixa secar essas sementes, semente do melão, a semente
da melancia, semente da laranja, enfim, das frutas que você vai comer agora no verão. E toda vez que você for caminhar, quando você vê assim um lugar meio encharcado, você joga semente. Eu disse assim para minha esposa, isso é uma coisa que não custa nada, né? A gente começou a separar. Vamos separando lá. Semente de melão, semente de mamão, semente de melancia, fomos lá, deixávamos no lugar secando. Tá bom para secar com semente agora nesse período, né? E daí começamos a fazer isso. Toda vez que eu vou caminhar no parque, o lugar que está encharcado, eu vou jogando as sementes lá, né? Virei semeador agora. Não sei se vai nascer, né? Sabe que vai? Eu não sei se vai nascer. Mas daí eu comecei a separar algumas sementes e plantar em vasinhos. Eu estou com uma laje, pé de laranja, pé de limão, pé de manga, pé de abacate, pé de tudo assim, ó, as árvorezinhas saindo. Agora tem que achar um lugar para plantar isso tudo, né? Mas já está uma porção lá de vasinhos lá com as coisas. Eu achei tão engraçadinha a ideia que eu comecei a colocar essa ideia em prática. Sabe, tem determinadas coisas que você fala para os outros. Esse cidadão não me conhece. Eu nem conheço ele também. Eu li o artigo dele, nem sei dizer o nome dele. Mas você vê como é que ele, de alguma forma, impactou. Quantas pessoas ele impactou? Quantos gestos dessa ordem não estão correndo em algum lugar? É isso que a gente fala quando a gente fala de gestos de amor. Os gestos de amor transformam, mudam. São sinais proféticos do reino de Deus, aonde você faz. A palavra que você dá de incentivo para as pessoas. Olha, se você tem alguma palavra para falar para alguém, é a palavra de incentivo, é a palavra que ajude. É como diz o texto bíblico, que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras boas. Porque você vai ouvir isso a vida inteira de gente te negativando, e você tem que positivar pessoas. Não é dizer que você não pode, é dizer que pode sim, que os teus sonhos podem ser realizados. Isso é gesto profético. É gesto de amor que muda vidas. Alguém pode assim pensar, né? Derramou o perfume precioso, um desperdício. Mas é isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama para a gente desperdiçar a nossa vida em amor dele. Desperdiçar a nossa vida em amor pelo reino de Deus. Quem quer ganhar a sua vida tem que perdê-la. Um outro sinal aqui do texto, o primeiro foi o sinal do desperdício, né, nessa história aqui. O outro é o sinal da ausência. O ato da mulher também nos fala sobre a ausência. Em breve, Jesus não estaria mais fisicamente presente com seus discípulos. O ato de unção antecipa essa ausência do Cristo. Essa coisa da ausência sempre nos lembra de que nem sempre as pessoas vão estar perto da gente. Então, quando começa a pensar em ausência, a gente tem que lembrar da importância de valorizar e aproveitar a presença de Deus e das pessoas que nos cercam. É um chamado para fazer o bem sem hesitar, para oferecer amor e serviço sem calcular o custo. Eu digo para vocês assim, os contadores que estão aqui presentes, que me desculpem, mas o amor, ele não se acerta com contabilidade. Os pais que estão aqui sabem, né? A gente não mede esforço pelo bem dos nossos filhos. A gente não faz contabilidade quando a gente está pensando no bem dos nossos filhos. As pessoas com quem a gente ama, a gente faz sacrifícios. Nós hoje sempre pensamos, né, no Cristo como sempre presente conosco. E é isso que a Bíblia nos fala, Ele está sempre presente conosco. Sabe o que acontece quando as pessoas estão sempre presentes conosco? A gente corre o risco de não valorizar.
quando está sempre do nosso lado, a gente corre o risco de não valorizar. Eu estou com uma filha que está morando lá no Canadá agora, né? Então a gente nem sempre pode estar junto com ela. A gente está ali, vamos dizer, com as tecnologias hoje a gente pode até falar todo dia, né? Pode até visualizar hoje todo dia. Mas às vezes assim, o coração toma daquela saudade, né? De estar junto, estar presente. E às vezes quando está sempre presente a gente não se dá conta. É só quando às vezes está distante que a gente se dá conta. Eu costumo dizer assim que o meu casamento com a Márcia, ele foi marcado por um amor sempre presente, porque todas as vezes que a gente se encontrava, e nos encontramos 8 vezes antes de nos casarmos, sempre era muito valorizado. Que ela morava no Rio de Janeiro, morava aqui em Curitiba, naquela época que até para falar por telefone era difícil. Então eu escrevi muitas cartas. Nosso amor foi desenvolvido por carta. Temos guardado ainda as cartas lá. Símbolo, sinal, né, de 35 anos de amor, de caminhada em comum, de uma família construída juntos. Valorizar a presença. Porque em algum momento talvez a gente esteja ausente. Pais tenham sempre esse amor pelos filhos, marido pela mulher, a mulher pelo marido, os filhos pelos pais. Nem sempre os pais vão estar aqui. Os amigos nem sempre vão estar aqui. As pessoas aqui da igreja nem sempre vão estar aqui. Valorize este momento. Saiba transformar isso em algo precioso. Aquela mulher, aquele momento ali na casa do Simão leproso, que certamente não era leproso mais, né? Na casa de Simão, ela valorizou a presença de Jesus, derramando aquele óleo precioso. E por fim, temos aqui o sinal da memória. Como já dissemos, esse ato dessa mulher, que aqui no texto não se dá o nome dela, até o do leproso a gente sabe o nome, mas o dela a gente não sabe o nome. Essa mulher, que nós não sabemos o nome, mas que o seu ato é lembrado, que Jesus declara que onde quer que o Evangelho seja pregado, e eu quero dizer assim que nesse momento que está sendo pregado no Brasil, alguém deve estar pregando lá nos Estados Unidos, alguém deve estar pregando na Europa, alguém deve estar pregando sobre esse texto lá na Ásia. O nome dela está sendo lembrado. Ela ungiu antes da morte de Jesus, com um gesto normalmente reservado para depois da morte, né, que era costume do povo israelita de ungir depois da morte, subvertendo essas expectativas, colocando a unção e a memória no contexto da preparação para a nova vida, para a ressurreição. Esse ato dessa mulher que preparou Jesus antes da sua morte e já preparando para a ressurreição, ensina-nos desses atos que muitas vezes vão continuar, que vão se eternizar, que vão servir de memória. A memória é uma coisa assim interessante, né, de como é que às vezes ela funciona. Quando você, por exemplo, começa a lembrar de pessoas queridas e amadas. Tem um texto do Frei Leonardo Boff, teólogo católico, que ele fala sobre os sacramentos, e partindo dessa ideia de Santo Agostinho, né, que os sacramentos eles são
uma graça, né, que está escondida, ela está escondida no sacramento. Ele vai falando de coisas assim, que são graças que estão presentes em várias coisas. E ele começa a lembrar do pai dele. Ele diz assim, toda vez que eu vejo uma cuia de chimarrão, eu lembro do meu pai. Toda vez que eu vejo uma caneca de lata, típica assim de cidade, da vida do campo, ele lembrava do pai dele. Ele diz assim, são sacramentos. São coisas que me trazem à memória de um momento feliz, de uma pessoa que eu gostava. Eu também tenho os meus sacramentos com meu pai. Tem coisas que me lembram muito ele, meu pai já falecido há muitos anos. E quando eu vejo assim, lágrimas estão saindo, escorrendo de lembrança dele para algo, alguma coisa que lembra ele. Sabe, toda vez que a gente participa da Santa Ceia, tem esse momento. Um memorial, traz a memória. A gente lembra que o Cristo morreu por nós. A gente lembra que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nos lembra de um grande amor, nos lembra de um grande sacrifício, nos lembra de uma grande salvação. Essa mulher que ungiu Jesus Cristo, nos lembra que ela ungiu ele para a morte. Jesus Cristo mesmo fala isso. Ela está me ungindo porque está chegando o momento da minha morte e da minha ressurreição. Sinal da memória. Essa mulher, irmãs e irmãos, mas principalmente para as mulheres presbiterianas aqui, dessa mulher com vaso de perfume, que é um poderoso lembrete, né, dos valores do reino de Deus, onde os gestos de amor, generosidade, são infinitamente valiosos, onde a presença de Deus é para ser valorizada e honrada, e onde nossas ações de fé e devoção são lembrados por toda a eternidade. Eu quero me congratular, porque isto tem sido o dia a dia da mulher presbiteriana. Quero me congratular com todas as mulheres aqui presentes, que pelo amor a Jesus Cristo, estão desperdiçando as suas vidas. Desperdiçando nesse sentido que nós estamos falando aqui, por Jesus Cristo. Que a coisa mais importante, mais valiosa que temos é Jesus Cristo. Que tem valorizado essa presença do Cristo no nosso meio, através das suas vidas. E que isso certamente não será esquecido. Que Deus as abençoe. Eu quero convidar nesse momento o reverendo José Carlos para orar e impetrar a bênção, encerrando o culto. Oremos, irmãos. Vamos colocar de pé. Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos com esses irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, ministrou as nossas vidas, há de continuar ministrando, fazendo com que os cânticos, os hinos, a palavra ministrada, ela continue ministrando no nosso coração. Isso é o que nós pedimos. Grava, Senhor, realmente no nosso coração, não nos deixa esquecer, mas que possamos viver cada dia desta semana à luz daquilo que o Senhor tem nos falado nessa noite. Ministra nossas vidas. Nós pedimos, Pai, isso no nome de Jesus, agradecidos por esse momento tão especial que é o de estar reunido com o teu povo, com a tua igreja, para juntos adorar o Senhor, aquele que um dia nos alcançou, aquele que um dia tem marcado nossas vidas e tem nos usado também para marcar a vida de outras pessoas. A semelhança desta mulher que foi referida e serviu para ministrar as nossas vidas nessa noite. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus,
a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, de tal maneira que possam viver e servir a Jesus com alegria. Amém.